Bom dia, neste momento, 6h30, e a gente começa o Bom Dia Rio de hoje mostrando a situação tensa nos presídios do estado. Desde a 0h de sábado, quando os agentes penitenciários entraram em greve, houve princípio de rebelião em 3 carceragens. Na delegacia de Petrópolis, na região serrana, presos iniciaram um motim na tarde de ontem. Um detento sofreu um infarte e morreu. Os amotinados mantêm um carcereiro refém. E a repórter Fátima Medeiros está acompanhando a rebelião. Fátima, bom dia. Como está a situação neste momento? Bom dia, Sidney. A delegacia do centro de Petrópolis permanece cercada por policiais militares. Durante a madrugada, chegaram reforços dos batalhões de Teresópolis e Niterói. As negociações foram suspensas por volta de 1h30 da manhã e vão ser retomadas agora com o dia claro. A delegacia tinha 119 presos em 9 celas, 39 a mais que a capacidade máxima. 20 fugiram, mas 7 foram recapturados. Depois do início da trégua, apenas os 2 presos feridos durante a tentativa de fuga, Edson Vinícius Caetano e Marcelo de Lima, foram retirados da carceragem e levados por uma ambulância do Corpo de Bombeiros para o pronto-socorro Nelson de Saerpe. Um outro preso, identificado como Antônio Francisco Pinto, morreu, aparentemente de infarto. Os amotinados continuam com o carcereiro Armando Rodrigues como refém. Eles reivindicam a transferência dos presos condenados para a Casa de Custódia de Magé e também exigem a presença de um juiz, um promotor e um pastor. A rebelião já dura quase 10 horas e, nesse momento, permanece em impasse. Sidney Rezende. Obrigado, Fátima Medeiros. São 6h33 e ainda nesta edição, outras informações sobre a situação dos presídios do estado. Surgiu uma delegacia de Petrópolis, iniciaram uma rebelião na noite de ontem e mantém um inspetor de polícia refém. Sábado à noite, agentes impediram a fuga de 12 detentas na Casa de Custódia de Magé, na Baixada Fluminense. Houve tumulto e um policial militar foi feito refém. Uma presidiária morreu e outra ficou gravemente ferida. E na manhã de sábado, policiais do BOPE entraram no presídio Milton Dias Moreira, no centro, e acabaram com um princípio de rebelião. E nós voltamos a falar com a repórter Mariana Grossi, que está em frente ao conjunto penitenciárias da Frecaneca. Mariana, tudo está aparentemente tranquilo nessa manhã por aí, Mariana? Está sim, Sidney. Como você disse, a situação nesse momento aqui em frente ao conjunto de penitenciárias da Frecaneca é tranquilo, não há parentes nesse horário. A gente sabe que os agentes penitenciários continuam em greve e que a segurança do conjunto de penitenciários está sendo feita pelos policiais militares. Portanto, Sidney, a situação aqui em frente ao conjunto de penitenciárias da Frecaneca, neste momento, é tranquila. No domingo, o clima na Casa de Custódia de Magé era bem mais tranquilo. A cadeia foi construída para ser uma carceragem feminina. Fica numa parte alta do município, a 70 quilômetros do Rio, e tem capacidade para 500 presas. Atualmente, 412 detentas estão aqui esperando o julgamento. Sábado à noite, agentes penitenciários impediram 12 presas. Houve tumulto. Na hora da revista, um policial militar e um agente penitenciário foram feitos reféns. Logo depois, a Casa de Custódia foi invadida pela PM. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que autorizou a invasão, depois que as presas ameaçaram atear fogo em um dos reféns. Mesmo de longe, os tiros podiam ser ouvidos. Na frente da Casa de Custódia havia uma intensa movimentação de ambulâncias do sistema penitenciário e do Corpo de Bombeiros, além de policiais do batalhão da PM de Magé. Uma presa morreu com um tiro na cabeça. 12 feridos foram levados para o hospital. Uma detenta está em estado grave e uma carcereira levou 8 pontos no rosto. A situação em outras carceragens do estado também é tensa. No presídio Milton Dias Moreira, no conjunto penitenciário da Frecaneca, as visitas foram suspensas. A decisão foi tomada depois da rebelião que aconteceu aqui na cadeia este fim de semana. O motim foi sábado pela manhã. A PM entrou na penitenciária e usou bombas de efeito moral. Depois fez vários disparos. 9 presos ficaram feridos. A rebelião foi controlada menos de 1 hora depois do início. Como você viu, muita tensão no sistema penitenciário. Vamos voltar à Frecaneca com a repórter Mariana Grossi. Mariana, certamente a Comissão de Direitos Humanos deve estar tomando alguma posição. Está prevista, pelo menos aí na Frecaneca, alguma visita de algum integrante da Comissão de Direitos Humanos, Mariana?
Sidney, aqui na Freicaneca ainda não há previsão de uma visita da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, mas hoje os deputados devem visitar a Casa de Custódia de Benfica. Eles vão fazer uma vistoria e observar se há estragos, os estragos causados por essa rebelião. E também estão previstos para começar esta semana, amanhã, os depoimentos à Comissão de Direitos Humanos. Mariana, e quem foi convocado para esses depoimentos? Sidney, foram convocados para esses depoimentos o secretário de Administração Penitenciária, Astério Pereira dos Santos, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Renato Rotz. Também estão incluídos na lista dos depoentes o pastor Marcos Pereira, que entrou na Casa de Custódia de Benfica durante a rebelião, o subsecretário de Segurança Pública, Marcelo Itagiba, e também o secretário de Segurança Pública do Estado, Antônio Garotinho. Sidney Rezende. Muito bem, obrigado, Mariana Gross. E nós vamos continuar agora conversando sobre isso, para falar sobre a situação do sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, com a nossa convidada, a socióloga Julita Lengruber. Ela é ex-ouvidora da Polícia do Rio de Janeiro, ex-diretora também do Sistema Penitenciário do Estado, diretora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes. Bom dia. Bom dia, Sidney. Infelizmente, mais um momento de tensão, de dificuldade, e certamente o cidadão começa a se perguntar qual é a saída, como fazer pelo menos para trazer tranquilidade e depois tentar resolver o problema de vez. Por onde começar? Sidney, eu acho que é importante que todos nós nos demos conta, todos nós percebamos que tratar o preso com dignidade, tratar o preso dentro da lei, é melhor para todos. É melhor para a segurança da população. A gente percebe que quando esses tumultos acontecem, isso traz uma insegurança para as populações que moram na vizinhança das unidades, traz insegurança para a população como um todo. O que a gente precisa ter muito claro é que quando a gente trata seres humanos como feras, eles se comportam como feras, Sidney. A gente sabe, por exemplo, por relatos na mídia nesse fim de semana, que havia, naquele momento, na Casa de Custódia de Benfica, por exemplo, havia uma situação de tal descontrole que os presos cheiravam cocaína o tempo todo. Quer dizer, dentro da unidade? Dentro da unidade, aquela matança que aconteceu após algumas horas em que os presos cheiravam. Realmente, quando a gente lê detalhes do que aconteceu, a gente percebe que aquilo, pessoas na sua situação normal, Julita, de equilíbrio, não teriam feito isso. Eu não quero ser deselegante, mas a situação não é de agora. Eu tenho para mim, quando a senhora dirigiu o DESIP, também, infelizmente, existiam entradas de armas, de drogas. Quer dizer, existe uma falha estrutural no sistema penitenciário. Como resolver isso? Sem dúvida, Sidney, mas o problema é o seguinte, ao longo desses anos, o pessoal do tráfico aumentou em poder de corromper também. Quer dizer, o tráfico hoje tem um poder de fogo que não se compara ao início dos anos 90, quando eu era diretor do sistema. É a conivência, então. Não há dúvida. Então, veja só, a gente tem um problema no sistema penitenciário hoje, em que a assistência jurídica é precária, por melhor trabalho que a defensoria, por melhor... São 20 mil presos e 30 defensores. 20 mil presos, 30 defensores públicos. Então, evidente, por melhor trabalho que a defensoria faça, Sidney, ainda é sempre precário. Então, a gente tem um problema de assistência jurídica, a gente tem problema de assistência médica. Os presos não recebem artigos de higiene do dia a dia, nem tampouco papel higiênico. Então, veja só, num ambiente em que falta tudo e sobra corrupção e violência, a gente não pode ter esperança de que essa situação melhore. Julita, infelizmente tem muitos brasileiros que pensam diferente da seguinte maneira: eles são presos, mataram, são ruins, são maus, são perversos, eles é que morram, e se eles quiserem se confrontar entre si, que o façam, eles não têm que ser bem tratados, não. Como responder a pessoas que pensam assim? Eu acho que a gente tem que lembrar, e eu volto ao que eu já disse, a gente tem que lembrar que a lei precisa ser cumprida, a lei precisa ser cumprida para todos, para que nós vivamos em paz, A lei precisa ser a mesma para todos. Há uma lei que diz muito claramente como essas pessoas têm que ser tratadas. É preciso a gente ultrapassar esse período nesse país em que é comum a gente dizer que há lei que pega e lei que não pega, Sidney. Mas por que então que essa situação não é resolvida, Julita? Se tem armas entrando, se tem drogas, se tem conivências, o poder do tráfico é mesmo poderoso e é poderoso. Se confrontos existem, rebeliões a todo momento também, como resolver? Eu acho que as autoridades nesse país, Sidney, ainda não se deram conta de que segurança pública é prioridade.
né? Não adianta a gente lutar por empregos, não adianta a gente lutar, né, para que a fome, o problema da fome seja resolvido se as pessoas vão morrer, né, numa bala perdida, num assalto na esquina. Então, é preciso que a gente olhe isso com prioridade. Vou interromper rapidamente essa entrevista para voltar a falar com a repórter Fátima Medeiros, que tem novas informações sobre a rebelião na delegacia de Petrópolis. Fátima. Sidney, as negociações na delegacia de Petrópolis vão ser retomadas agora de manhã. Elas vão ser conduzidas pelo delegado Murilo Montanha e pelo comandante do batalhão de Petrópolis, coronel Luiz Cláudio Calixto Barbosa. Alguns parentes de presos chegaram a procurar a delegacia e se ofereceram para participar das negociações, mas apenas 2 advogados puderam entrar. Os presos exigem a presença de um juiz, um promotor e um pastor. Sidney Rezende. Bem, obrigado, Fátima, pelas informações. Vamos voltar aqui para conversarmos com a nossa convidada, porque, como estamos vendo, não é só na cidade do Rio de Janeiro. Há bem pouco tempo houve uma situação dramática, em Campos também, agora em Petrópolis. Portanto, a senhora diria que a situação é a mesma em todo o estado? Não, sem dúvida. Quer dizer, a carência nessas unidades é geral. Agora, Sidney, a gente sabe, né, que em momentos como esse, momentos de grande tensão, isso se propaga, né? Então, certamente, o que aconteceu em Magé ontem já é uma consequência, né, de uma crise que está em ebulição em alguns dias. Tá certo. Eu agradeço a gentileza da sua participação e essa questão dos agentes também. Lembrando que, em nota oficial, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que, por causa da greve dos agentes penitenciários, a Polícia Militar tem dado apoio na segurança e na revista dos visitantes também. Ainda segundo a Secretaria, desde ontem já há um número maior de agentes trabalhando em todas as carceragens. O secretário Astério Pereira dos Santos disse que está criando o grupamento de intervenção tática para atuar com agilidade em casos de rebeliões. Sobre o motim da Casa de Custódia de Magé, Astério Pereira dos Santos informou que acompanhou toda a negociação para a libertação dos reféns por telefone e disse que a situação na Casa de Custódia ontem já era normal e que o problema ficou restrito a um pequeno grupo de presas.